Existem fotos que guardam rostos. E existem fotos que apagam nomes. Nesta, os dois parecem lutar dentro do mesmo papel. A imagem é antiga, amarelada, silenciosa. Um grupo posa com a rigidez típica de outro século. Todos parecem caber na lógica da fotografia. Todos, menos uma pessoa. Ela está um pouco atrás, quase fora do enquadramento, como se tivesse sido colocada ali por engano. Ou como se tivesse sido deixada de propósito. O rosto não é totalmente nítido, mas o suficiente para prender o olhar. E quanto mais tempo você observa, mais cresce a sensação de que aquela figura não deveria estar ali. Foi assim que começou a investigação. Não com um documento, não com uma testemunha, mas com uma estranheza pequena demais para ser ignorada. A primeira pergunta era simples: quem é essa pessoa? A segunda veio logo depois, porque ninguém soube responder. Quando uma foto antiga aparece sem contexto, o tempo vira suspeito imediato. O papel denuncia muita coisa, mesmo em silêncio. O formato, a borda, o tipo de cartolina, a textura da emulsão. Um retrato pode ser datado por detalhes que passam despercebidos a olho nu. Às vezes, uma janela de poucos anos já muda toda a história. E havia outra pista, ainda mais promissora. No verso, um carimbo quase apagado. Nome de estúdio. Endereço. Uma esquina que já não existe. No passado, fotógrafos mudavam de sala, de bairro, de cidade. Às vezes, seguiam o movimento da própria vida. Um simples carimbo podia se transformar em mapa, em data, em trilha. Só que o carimbo estava incompleto. Metade da tinta havia sumido, como se o próprio papel tivesse decidido esconder a resposta. Foi preciso cruzar aquele pedaço quase invisível com registros de fotógrafos, anúncios antigos, catálogos e endereços que mudavam de década para década. Um trabalho de paciência. Quase obsessão. E, ainda assim, a imagem continuava resistindo. Porque fotografias antigas não guardam apenas fatos. Guardam interpretações. E a memória humana, por mais sincera que seja, não funciona como uma fita gravada. Ela reconstrói, preenche vazios, completa sombras. Foi exatamente isso que tornou o caso tão desconfortável. Um parente mais velho jurou reconhecer a roupa. Disse que aquele casaco era típico de certo período. Outro afirmou que a postura lembrava alguém da família, mas não conseguiu dizer quem. Uma terceira pessoa viu um rosto conhecido e depois voltou atrás, como se a lembrança tivesse escapado entre os dedos. Cada nova opinião parecia ajudar, até o momento em que atrapalhava. Porque, quanto mais as pessoas olhavam para a foto, mais surgiam certezas diferentes. E todas pareciam verdadeiras, pelo menos por um instante. É assim que um mistério cresce. Não pela falta de respostas, mas pelo excesso delas. Em arquivos imensos, isso acontece o tempo todo. Há milhões de imagens sem nome em coleções ao redor do mundo. No Brasil, o Arquivo Nacional guarda cerca de 1,74 milhão de fotografias e negativos. Na Library of Congress, são cerca de 14 milhões de itens visuais. Números tão grandes que o anonimato deixa de ser exceção. Vira regra. É como se existisse uma multidão inteira de rostos esperando o reconhecimento. E a internet, de certo modo, virou uma sala de identificação coletiva. Em plataformas onde arquivos antigos são compartilhados com o público, pessoas comuns ajudam a decifrar o que especialistas não conseguiram resolver sozinhos. Já houve casos em que dezenas de fotos foram identificadas em poucos dias. Um detalhe insignificante para um observador pode ser o elo que faltava para outro. Então a foto foi mostrada a outras pessoas. Colecionadores. Historiadores amadores. Curiosos. Alguém reparou no corte de cabelo. Outro observou o tecido do vestido. Um terceiro achou que o fundo parecia urbano demais para ser um estúdio simples. Cada leitura abria uma porta. E, logo depois, fechava outra. Porque fotografias podem mentir sem querer. Um rosto pode parecer de uma década e pertencer a outra. Um uniforme pode ser herdado. Um cenário pode ter sido encenado. Até o suporte físico engana. Há imagens feitas em papel, em cartão, em metal envernizado. Algumas são magnéticas. Outras não. O material já entrega pistas antes mesmo do rosto falar alguma coisa.
E havia uma pista ainda mais inquietante: a sombra. Em fotos antigas, a direção da luz pode sugerir o horário, o ambiente, até a posição aproximada de quem segurou a câmera. Pequenos cálculos às vezes desmontam uma teoria inteira. Se a sombra cai para um lado, a rua pode ser outra. Se o sol vinha de certa direção, o lugar talvez não seja o imaginado. O detalhe que parecia estético vira prova. Só que, no nosso caso, a sombra também era ambígua. Ela indicava uma possibilidade, nunca uma certeza. Foi nesse ponto que a investigação ganhou um peso estranho. Não era mais só sobre descobrir uma identidade. Era sobre entender por que aquele rosto resistia tanto a ser nomeado. Talvez fosse alguém importante para quem tirou a foto. Talvez fosse um visitante ocasional. Talvez alguém tenha sido inserido na imagem depois, por acidente ou por conveniência. Talvez o arquivo tenha perdido a ficha original. Talvez a família tenha esquecido. Ou talvez, e isso é o mais incômodo, ninguém tenha achado necessário registrar o nome. Essa hipótese dói porque parece banal. E talvez seja justamente isso que a torna tão forte. Há mistérios que nascem de crimes, desaparecimentos e segredos. Outros nascem do descuido. Ainda assim, algo na expressão daquela pessoa impedia uma conclusão fácil. Não havia alarme no rosto. Não havia drama evidente. Só uma quietude difícil de explicar. Como se a pessoa soubesse de algo que o resto da cena ignorava. Como se estivesse olhando para fora da foto, diretamente para quem chegaria décadas depois tentando entender. Foi aí que veio a pergunta mais perigosa de todas. E se o erro não estiver na imagem? E se o erro estiver na forma como tentamos encaixar o passado em respostas limpas demais? Nos últimos anos, esse problema ficou ainda mais delicado. Imagens restauradas, clareadas ou melhoradas por ferramentas modernas podem criar a sensação de nitidez, mas também distorcer lembranças. Quanto mais a gente força o passado a ficar claro, maior o risco de inventar detalhes sem perceber. Uma foto pode parecer mais legível e, ao mesmo tempo, menos verdadeira. Por isso, a imagem original continua sendo a peça mais honesta de todas. Imperfeita, incompleta, irredutível. Depois de cruzar datas, estilos e registros de estúdio, o máximo que foi possível afirmar é que a fotografia provavelmente pertence a uma janela curta de anos. Talvez o início da década. Talvez um retrato feito em cidade grande, num estúdio que existiu por pouco tempo. Talvez a pessoa fosse parte da família. Talvez não. O que se sabe, com alguma segurança, é menos do que o que se gostaria de saber. Mas nem tudo é fracasso. Porque a investigação revelou algo maior do que um nome faltando. Revelou como um único rosto sem identificação pode abrir uma fenda inteira no tempo. Como uma imagem esquecida pode juntar memória, arquivo, suspeita e imaginação numa mesma mesa. Como uma fotografia antiga não é só lembrança. É pergunta. E, às vezes, a pergunta é mais forte do que a resposta. Talvez por isso essa pessoa continue ali, no limite da foto, sem confirmação, sem legenda, sem descanso. Não como um enigma resolvido, mas como uma presença. Um vestígio. Um pedaço de história que insiste em permanecer aberto. Então a última pergunta não é apenas quem ela era. É porque, depois de tanto tempo, ninguém conseguiu dizer seu nome. Se você reconhecer qualquer detalhe, conte nos comentários.